pessoas! Este assunto de hoje do Soletrando já foi objeto de matéria de outros canais de interesse jurídico. Mesmo assim, em homenagem ao meu público e em homenagem aos internautas que me seguem, vou dar a minha visão pessoal sobre os elementos necessários para o laudo médico do auxílio-doença. Auxílio que hoje é conhecido como benefício por incapacidade temporária ou auxílio por incapacidade temporária. Pois bem, este auxílio ele é objeto hoje de dois programas, de duas situações distintas. Uma natural, que é aquela decorrente de lei específica que trouxe até o dia 31 de dezembro a realização de procedimentos especiais de concessão de benefício do auxílio-doença de modo remoto, ou seja, sem necessidade de perícia médica presencial, bastando que o interessado apresente atestado médico particular juntamente com outros laudos complementares, documentação complementar indicativa da doença existente e que incapacita o segurado para o trabalho. A outra situação é aquela que trata dos benefícios que estão sendo fiscalizados decorrente da Operação Pente Fino de 2021, especialmente aqueles benefícios com mais de 6 meses de concessão, sem realização de perícia e sem data de cessação. Foram selecionados cerca de 170 mil segurados para serem objeto deste Pente Fino, sendo que a data de 11 de novembro de 2021 foi a data limite para a marcação da perícia médica exigida para a comprovação da incapacidade. Vale lembrar que aqueles que não comparecerem terão o respectivo benefício suspenso. A apresentação de atestado médico particular para dar sustentação ao alegado pelo interessado e que será trabalhado pela perícia médica oficial da Previdência. Lembrando que pela resolução CFM 2183 de 2018, as juntas médicas oficiais poderão servir-se de documentos apresentados e que tiveram emissão por médicos e odontólogos particulares como bastantes para subsidiar, para dar fundamentação ao alegado pelo requerente. Nos casos de requerimento de concessão do auxílio-doença que der entrada até o dia 31 de dezembro de 2021, de acordo com a portaria INSS, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, número 32 de 2021, o auxílio-doença ele poderá ser concedido de forma remota pela perícia médica, ou seja, sem necessidade de perícia médica presencial, nas situações seguintes: impossibilidade de abertura de determinada agência por motivo de isolamento, de quarentena determinada pela epidemia do coronavírus. Redução da força de trabalho da perícia médica em percentual superior a 20% da capacidade operativa da respectiva unidade. E nos casos de agendamento da perícia com tempo de espera superior a 60 dias. O indivíduo enquadrado num desses três casos, quer dizer, cuja agência que ele procure esteja num desses três casos, será automaticamente encaminhado para os procedimentos especiais da portaria número 32. E nesse caso, a documentação apresentada no momento de protocolo do pedido de auxílio-doença constará de atestado médico particular e de documentos complementares, como laudos, exames e outros documentos contemporâneos à doença e contemporâneos à data de apresentação do requerimento. E é sobre o atestado particular, é sobre esse laudo particular que vai fundamentar o pedido do segurado que esse Soletrando vai se debruçar, sendo que esses itens, essas considerações também são válidas para os convocados na Operação Pente Fino, tanto num caso como outro, valem as considerações sobre o laudo a ser apresentado. Este laudo, ele deve ser primeiramente legível e não conter rasuras. Ele deverá também ter o CRM do médico emitente e também a numeração internacional da doença, que é o chamado CID. Deverá ter informações sobre a doença e o tempo estimado de afastamento. Nas informações sobre a doença, deve o segurado pedir ao médico para fazer constar tratamentos que foram efetuados, medicamentos empregados, efeitos colaterais provocados pelos medicamentos. Digamos que o medicamento provoca sonolência. Isso pode interferir na concessão do benefício. Se o medicamento provoca enjoo, deve pedir ao médico para fazer constar do laudo esse detalhe. A incapacidade é total ou ainda resta possível o aproveitamento do requerente em alguma outra atividade. Quer dizer, o requerente pode trabalhar
em outra atividade pode se sustentar de uma outra forma? Uma dica importante é você procurar o médico próximo à data do requerimento ou próximo à data de marcação de perícia. Por quê? Porque a perícia médica precisa ter noção, precisa ter ciência de que a doença ela é contemporânea. Quer dizer, o médico perito só irá saber se o problema ele é recente, é atual, se os laudos que foram trazidos para embasar o pedido, eles forem também recentes. Portanto, não adianta nada você apresentar um laudo ultrapassado, sem que traga uma atualização do mesmo. Daí ser fundamental apresentar laudos recentes. Ou seja, ainda que você tenha laudos antigos, que podem trazer também sustentação e embasamento ao pedido, mas fundamental é que a situação atual, a situação recente, ela seja mostrada e ela seja trazida à cena. Do mesmo modo, quem foi convocado para o programa de revisão de benefícios, o chamado Pente Fino 2021, e deve se submeter à perícia médica, no caso perícia médica presencial, também não se deve descurar da necessidade, da importância de apresentar um relatório médico circunstanciado dentro das mesmas exigências tratadas na portaria 32. Ou seja, tudo aquilo que permite à perícia avaliar os transtornos provocados pela doença em relação às atividades desempenhadas, as atividades laborais desempenhadas pelo segurado. Agora, a concessão remota de benefícios nas situações protocoladas até 31 de dezembro de 2021, necessário lembrar que a perícia médica, uma vez que ela chega à conclusão de que não se convenceu dos documentos apresentados, do atestado médico apresentado pelo segurado, poderá se valer da perícia médica presencial conforme previsão do artigo 5º da referida portaria. Ou seja, nessa situação, mais ainda, o segurado deverá ter cuidado e atenção para o detalhamento da documentação apresentada. Portanto, sem querer ser repetitivo, é importante deixar claro que a documentação apresentada pelo médico assistente, o médico particular de confiança do segurado, no caso do pleito de benefícios de afastamento, deve ser firmada com o máximo de atenção por parte do médico e mais ainda por parte do segurado, que deve solicitar ao médico a observância das determinações do INSS e, mais especificamente, se quiser ser mais ainda preciso, as anotações da Resolução 2183 de 2018 do Conselho Federal de Medicina, para compreender o papel que todos os médicos que atendem os trabalhadores têm para atender não só as exigências da medicina do trabalho, como também as exigências da perícia médica oficial. Então, atenção você trabalhador, atenção você peticionário do auxílio-doença, especificamente do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, muita atenção com a apresentação do seu pedido. É da sua acuidade, da sua atenção que vai depender a fluência, que vai depender a facilidade de aprovação, a facilidade de concessão do benefício. Nenhuma dúvida deve ser deixada para trás. A atenção deve ser aos mínimos detalhes. É preciso fazer a leitura da portaria 32. É preciso fazer a leitura, se for o caso, da resolução 2183 de 2018 do CFM. Ou, se não quiser fazer nada disso, contratar um advogado especializado em previdência para assessoramento. Mas o que é mais fundamental é não perder tempo, principalmente considerando a natureza do auxílio-doença, que é prestação de natureza alimentar, normalmente de elevadíssima importância na vida diária, no cotidiano das pessoas. Porque o indivíduo já está doente, o indivíduo já está afastado do trabalho. Então tudo deve ser feito para atender a burocracia, que é muitas vezes rigorosa e que é nada leniente com os desatenciosos. Toda atenção é importante nesta hora. Esse é o recado que eu deixo em nome da facilitação da análise do processo por parte da Previdência Social. E esse foi o Soletrando de hoje. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ajude esse canal. Obrigado pela atenção. Tchau!